Amigos, por favor, abram as Bíblias de vocês no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Hoje nós vamos falar sobre o rio e o riso de Deus. O rio e o riso de Deus. Como é que a alegria, ou o que a alegria tem a ver com o avivamento. O rio e o riso de Deus. Salmo de número 46, no verso de número 4. Salmo de número 46, verso de número 4. Nós vamos ler o 4 e o 5. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: um rio e seus canais ou suas correntes alegram a cidade de nosso Deus, o santuário, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Amigos, esse texto fala sobre um rio que está na cidade de Deus, e esse rio é fonte de alegria. Há um rio cujas correntes ou cujos canais, um rio cujo fluxo alegra a cidade, ou as correntes desse rio, o fluxo desse rio alegram a cidade de Deus. Deus mora nessa cidade. E uma notícia é que essa cidade não será destruída. Olha que poderoso isso. Deus tem um lugar onde Ele mora, e no meio desse lugar onde Ele mora passa um rio, e esse rio é fonte de alegria. E esse rio que é fonte de alegria está também simbolizando, Deus mora nessa cidade. Deus não apenas tem uma cidade, mas Ele mora nessa cidade, e Ele cuida dessa cidade a ponto de dizer que ela não vai ser destruída. Estamos em Salmo, ou no Salmo de número 46, mas se a gente for olhar, lá no primeiro livro da Bíblia, se você abrir aí a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 2, verso 10, você vai ver que lá no Gênesis capítulo 2, no jardim, no Éden, o que tinha lá no meio dele? Do jardim do Éden, que era um lugar de delícias, isso que significa Éden, um lugar de prazer, ou seja, um lugar de alegria, saía um rio que regava esse jardim, ou seja, que nutria, que alimentava esse jardim. Esse rio tinha 4 correntes, 4 canais, ele se dividia em 4 braços, o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Então, Salmo 46, o que a gente viu que tem? Um rio na cidade onde Deus mora. Mas no lugar que Deus criou para o homem morar, no jardim de Deus, o que tinha? Um rio. Agora, se a gente for lá para o final, última página da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, abre aí se você puder. Apocalipse capítulo 22, do 1 ao 3, está dizendo que haverá um rio. Onde? Na Nova Jerusalém. Olha que poderoso isso. Apocalipse 22, do 1 ao 3. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente ou claro como cristal, que fluía de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida. O que tinha lá no jardim? A árvore da vida. O que tem nessa cidade? A árvore da vida. Tem um rio que passa no meio. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, ou seja, uma colheita por mês, cujas folhas servem como remédio, como tratamento para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Então o que a gente está entendendo? Deus tem um lugar onde Ele escolheu morar. Tem uma cidade
que é o lugar do trono dele, e ele faz questão de enfatizar no começo que tem um rio, no final que tem um rio. E esse rio é uma fonte de vida, esse rio é uma fonte de alegria, esse rio é uma fonte não apenas de satisfação, de nutrição, de segurança. Esse rio representa muito do amor, do cuidado de Deus para com aqueles que moram com ele. Mas a gente percebeu então, há um rio, lá no Salmo 46, havia um rio lá no jardim, e haverá um rio lá na Nova Jerusalém. Então a gente falou de um tempo passado, a gente falou de um tempo futuro, a gente falou de um tempo presente. No Salmo 46 ele diz: há um rio, cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo, santuário das moradas de Deus. Deus está no meio dela. Então esse rio, ele não é só uma realidade passada, ele não é só uma realidade futura. Esse rio é uma realidade que está acontecendo o tempo todo. Tem um rio de Deus. Como é que funciona esse rio de Deus hoje? E como é que ele está alegrando a cidade onde Deus mora? Como é que essa realidade natural de um rio de fato, porque de fato vai ter um rio que sai do trono de Deus, isso aqui é literal, vai ter um rio que a gente vai ver. Só que esse rio, ele também tem uma dimensão aqui e agora, que não é apenas literal no sentido físico que a gente vê, mas é literal no sentido vivo, porque está acontecendo dentro de nós. Até porque Jesus disse que quem cresce nele, João capítulo 7, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe que tipo de rio lá em Apocalipse 22 falou? Rios de água viva. Esse rio já está fluindo de dentro de nós, onde há um trono, e o Senhor mora, e nós somos um lugar, um santuário, onde o Senhor mora, amém? Quem aqui é templo do Espírito Santo? Então tem um trono, tem um lugar dentro de você, onde o Senhor mora, e desse lugar flui um rio, amém? Aí eu quero agora dar um zoom com vocês, nesse rio do agora, que está indo para o Apocalipse. Ezequiel capítulo 47, e aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel 47, para a gente ler junto esse texto, porque Ezequiel 47 vai nos trazer alguns detalhes de como esse rio é, para que a gente possa entender onde é que ele está na nossa vida. Ezequiel 47. Está escrito assim: depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Então é do templo, viu gente? De onde sai esse rio? Do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali, a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: esse rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes.
porque sua água se tornará pura, surgirá vida por onde essa água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até em Eglaim, as praias ficarão cobertas de rede secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo, mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio, olha isso aqui, crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois serão regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Esse texto aqui, ele está falando dessas duas dimensões do rio. Esse rio que em Jerusalém, de dentro do templo, ele vai jorrar e ele vai sarar as águas do Mar Morto, e ele vai curar o deserto daquela região, e isso vai acontecer, e nós vamos ver isso com os nossos próprios olhos. Mas ele também está sinalizando qual é o jeito, ou qual é a forma que esse rio de Deus, que já é real em nós, funciona. Qual é o caminho desse rio? Qual é o curso desse rio? E se você for olhar, a visão de Ezequiel 47, ela começa em Ezequiel 40, quando diz que era o dia 28 de abril, 14 anos depois da queda de Jerusalém, e a mão do Senhor veio sobre Ezequiel e levou ele para lá, para Jerusalém. Ele estava cativo na Babilônia, e o Senhor o leva em uma visão para ver o que ia acontecer com o templo, qual era o futuro do lugar onde Deus mora, do trono de Deus. Agora olha que interessante, esse rio, que a gente já viu que estava lá no jardim, vai estar na Nova Jerusalém, esse rio que é da cidade de Deus, esse rio, ele tem um jeito de fluir, de funcionar. E aí eu queria pensar com vocês em alguns detalhes, em três características desse rio. Primeiro, esse rio, ele tem uma direção. Vocês viram que tem um detalhamento? É até difícil para a gente ler, porque ele vai dando direções, do leste, do oeste, a porta vai para o sul, mas tem algo muito claro. Ele tem um fluxo que começa de dentro e vai para fora. Ele começa do lugar mais perto do trono, e ele vai até alcançar os lugares mais baixos, que são o Mar Morto. O lugar mais morto que existe na face da terra, ele chega até lá. Mas olha que interessante, esse fluxo vai do trono de Deus, do interior para o exterior. Tem uma direção, ok? E ele é um fluxo. Isso caracteriza um rio, diferentemente de uma represa. A represa está estagnada, ela está estacionada. O rio, ele tem correntes. E lembra que lá em Salmo 46 está dizendo que o que gera alegria não é o rio propriamente dito, é o quê? As correntes. É o fluir. Então esse rio, ele tem uma direção, ele tem um fluxo, que é de dentro para fora. É do trono para o mundo. Guarda isso, porque isso aí vai ser importante. É de dentro para fora, é do trono para o mundo. Mas segundo, esse rio, ele não apenas tem uma direção. Ezequiel percebe, o Senhor faz questão de mostrar para ele que tem uma progressão desse rio. Tem níveis desse rio. Que interessante. Ele começa a andar, e aí, se a gente vê lá no capítulo 40, esse homem que está o conduzindo, que tem o rosto como de bronze, está muito provavelmente sinalizando para o próprio Cristo, pegando o profeta pela mão e falando: eu vou te mostrar como é que vai funcionar esse rio. E aí ele pega o profeta pela mão, e ele tem na sua mão uma corda de medir, ele tem um prumo, e ele vai medindo. Olha que interessante isso, presta atenção nisso aqui, gente. Ele vai medindo, e ele mede primeiro 500 metros de terra.
Quando ele mede 500 metros de terra, ele olha para o rio, e aí naquele rio a água está no tornozelo. Depois ele pega a vara de medir, pega o prumo, pega ali a corda e ele mede mais 500 metros e agora está no joelho. Depois ele faz mais 500 metros medindo e agora a água está na cintura. E depois, quando ele mede mais 500 metros, agora a água já está num nível que cobre e que não dá para atravessar se não for nadando. E aí, me intriga isso. Qual que é a lógica de falar que tem essa relação com as medidas? E como a Bíblia é enfática em dar alguns detalhes assim que... O que Deus quer dizer com isso? Com essa progressão, com essas medidas? Por que tem que atingir essa medida para chegar no outro nível? E aí, algo começou a pulsar no meu coração. É que é necessário uma nova medida na terra para que haja uma nova medida do rio. O rio responde à medida que a terra está revelando. Se não atingiu a medida, não entra no próximo nível. Para entrar no próximo nível de profundidade, tem que atingir a medida. E aí essas medidas vão dizendo para a gente que a ação desse rio é progressiva. Ela vai progredindo. Mas não é uma progressão contínua, independente de qualquer coisa. É uma progressão que tem métricas, que tem algumas coisas a serem respeitadas, obedecidas, tem alguns alinhamentos. E esses níveis de profundidade, eles querem dizer alguma coisa. Por que no tornozelo? Por que no joelho? Por que na cintura? E por que mergulhar? E aí eu fiquei pensando, pesquisando, lendo, orando sobre isso. O que Deus quer ensinar para a gente? E o que esse rio é, ou como esse rio toca a nossa vida hoje. Olha que interessante. Os tornozelos, geralmente são os pés, essa região mais plantar, costuma ser a primeira parte do corpo que entra em contato com a água. Geralmente a gente põe o pezinho na água, né? Mesmo quando a água é funda, é comum que a gente ponha o pezinho. Para quê? A gente põe para sentir. Então, esse primeiro contato com o rio representa muito da sensibilidade. Não sei se já está caindo a ficha para você, mas eu vou fazer questão de deixar mais claro. João capítulo 7, 38, e aí eu quero que você leia junto comigo, para você entender do que nós estamos falando, para a gente poder aprofundar. João 7, 38, Jesus está lá no último dia da festa, e ele diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba, pois as escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Olha o que o 39 diz. O 39 diz, quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito, que seria dado mais tarde a todos os que nele crescem. Então, a partir de agora, Jesus já explicou a parada para a gente. Jesus explicou o que esse rio representa. Então, a partir de agora, quando a gente falar de rio, nós já vamos entender do que a Bíblia está falando quando fala do rio. Do quê? Do Espírito Santo. Vamos ler de novo o 39, para não ficar dúvida. Lê aí de novo, João 7, 39. Ele diz, quando ele falou... Não, João 7, 39, perdão. Quando ele falou... Espera aí, botar 7, 39. Aí, quando ele falou de água viva, ele estava se referindo ao Espírito, que seria dado mais tarde a todos os que nele crescem. Então, quando a Bíblia está falando desse rio, ela está mostrando a ação do Espírito Santo, que seria dado a todos os que crescem.
Então, vamos juntar agora as histórias? Ezequiel está entrando no rio e primeiro ele entra com os pés. E isso mostra que existe um primeiro nível de contato com o Espírito Santo. E esse primeiro nível de contato vai falar de sentir, de sensibilidade. Nós vamos ter uma experiência com a sensibilidade, com sentir algo. E é bom demais sentir a ação do Espírito Santo em nós. É algo inesquecível, sentir a presença do Espírito Santo. Sentir a textura, sentir o toque do Espírito Santo, isso é maravilhoso. A gente entrar nesse rio, e isso acontece com quem crê. Se você crê, deixa eu dar uma boa notícia para você. Você crê em Jesus, o Espírito já está disponível para você agora entrar dentro do rio. Só que há uma primeira medida de 500 metros. E nessa medida você só tem acesso a essa profundidade. E nessa profundidade tudo que você consegue fazer é sentir. Mas aí vem uma segunda medida. E aí nessa segunda medida, agora você já tem um nível que chega até o joelho. E agora a influência desse rio já começa a ficar diferente. Porque quando você está num rio, quando você só põe o pé, seus movimentos continuam iguais. Você continua com a mesma leveza, você continua com a mesma liberdade, você continua com a mesma velocidade. Mas quando a água chega no joelho, aí você já começa a perceber que ela exerce força sobre você, que ela começa a afetar você de um jeito diferente, ela já muda a sua forma de andar. Quem está entendendo? Um segundo nível, você já vai mudando o seu jeito de andar, não é só sentir, é andar de um jeito diferente. Agora já começa a mexer com a sua influência, você já é moldado por uma outra ação, aquilo influencia você, aquilo afeta você, o seu jeito começa a ficar diferente. Mas tem um terceiro nível. O terceiro nível, depois de uma terceira medida, mediu mais 500 metros, agora já estava na cintura. E a cintura é interessante, porque meu pai mesmo dizia, né, quando... Lembra, Marquinhos? Meu irmão Marquinhos aí, bonito pra caramba. Esse aí é o mais bonito da família. Meu pai sempre dizia, né? Vai no rio, vai na praia, não deixa a água passar da cintura. A água no máximo na cintura. Por quê? Porque se passou da cintura, agora ela já começa a desequilibrar você. Você já perde o controle quando ela está passando do nível da cintura. A cintura representa um pouco do equilíbrio, mas também tem uma outra coisa na região da cintura, que a gente podia também, talvez, entender que Deus está talvez apontando para isso. É nessa região da cintura que fica a nossa intimidade. É o que a gente tende a cobrir mais. Nesse nível aqui, a gente já começa a ser desequilibrado. A gente já começa a ser movido. A gente já começa a perder o controle. E a nossa intimidade é afetada. Agora não é só sentir, agora não é só mudar o jeito de andar, agora tem um nível de relacionamento, de intimidade, que é diferente. Mas aí, gente, não para aí, tem mais uma medida. E essa última medida é uma medida em que o texto até vai dizer, nem fala que ele entrou, fala que ele olhou e estava lá, só dava para entrar se fosse nadando. E aí, gente, isso aqui foi a Jéssica que recebeu de revelação do Senhor. Quando a água chega nesse nível e você vai entrar no rio, o que muda em relação ao nível anterior?
Se no último nível entrava até a cintura, agora para nadar, o que muda? O que tem que entrar quando você vai mergulhar no rio? A cabeça. O último nível desse mergulho do corpo profético, do corpo do profeta, é entrar de cabeça. E talvez aqui a gente esteja falando sobre mentalidade. Talvez aqui a gente esteja falando sobre o lugar, a sede das nossas afeições, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e já não é mais só sobre sentir, é sobre uma outra forma de enxergar a vida. É nesse lugar da cabeça que está o controle, é nesse lugar da cabeça que está o governo. Quem sabe, nesse movimento do rio de Deus, a última fase não é a igreja entrar de cabeça, a ponto de que nós sejamos tão influenciados pelo Espírito na nossa mentalidade, e a gente vai mostrar um outro jeito de pensar, a gente vai mostrar um outro nível de saúde mental para o mundo, a gente vai mostrar o que de fato é saúde mental. Sabe por quê? Saúde mental é a mente de Cristo, e a mente de Cristo, 1 Coríntios capítulo 2, vai dizer que é o Espírito Santo. Porque quem conhece os pensamentos de alguém, senão o espírito de alguém? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Um outro jeito de pensar, um outro jeito de sentir. Tem uma progressão, tem um fluxo que vai aumentando, tem um nível que vai subindo, mas tem uma terceira observação sobre esse rio. É que além de esse rio ter uma direção que é de dentro para fora, além dele ter uma progressão que é uma medida de terra correspondente a uma nova medida do rio, esse rio ele também tem um propósito. Ele não é só para você mergulhar. Esse rio tem um propósito que fica muito claro: ele sara, ele cura. Por onde ele passa, ele vai curando. Ele cura a terra, ele começa a gerar peixes. E aí daqui a pouco de um lado tem árvore, do outro lado tem árvore, e nessas árvores tem frutos e tem folhas que são remédio. Esse rio tem um propósito, e o propósito desse rio é trazer vida ao que estava morto. Sabe o nome disso? Avivamento. Avivamento é trazer vida ao que estava morto. Avivamento tem mais a ver com algo que estava morto e reviveu, como o Fábio Bravo pregou aqui algumas semanas atrás, sobre Ezequiel capítulo 38, quando aquele vale de ossos secos é restaurado em um corpo, e depois esse corpo recebe o Espírito, e agora o que estava morto se torna vivo. O avivamento que nós estamos buscando não tem tanto a ver com barulho, ainda que possa fazer barulho. Não tem tanto a ver com um culto que não acaba, ainda que o culto possa não acabar. Mas ele tem a ver com trazer vida ao que estava morto. Ele tem a ver com uma realidade de cura, de restauração. Ele tem a ver com uma realidade de vitória da vida sobre a morte. O Evangelho, a ressurreição, é o que estava morto, começa a viver, é salvação, é gente que estava morta nos seus delitos, nos seus pecados, e agora vive. É gente que estava completamente destruída e agora ressurge, renasce. É terra que estava deserta, eram coisas que estavam secas, e aí de repente começam a frutificar. Esse rio tem um propósito, e o propósito é avivamento. Ele produz árvores, produz frutos. Esse fluxo é um fluxo incontrolável, sabe?
nada pode detê-lo, nada pode pará-lo, e ele vai levando vida, 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 e cada vez mais vida, e vai chegando até nos lugares em que era completamente inimaginável. Quem já foi no Mar Morto aqui, olha para aquilo ali e fala, isso aqui é impossível, um dia ter vida. Mas é essa mensagem do avivamento, aquilo que para nós é impossível, Deus já garantiu que vai fazer. Só que essa realidade física está testemunhando de algo que já está acontecendo dentro de nós. O Espírito já está aqui. Se você crê, o Espírito já está aqui. A questão é, qual é o fluxo desse rio na nossa vida? Como estão as correntes desse rio? Ou esse rio está represado dentro de nós, porque a gente vive uma vida tão preocupada com as nossas próprias coisas, que a gente não abre para que ele possa fluir. E olha só, esse rio tem um fluxo que não é de fora para dentro. Gente, Deus não está querendo se mover de fora para dentro. O rio de Deus não vai ser, Deus, vem aqui, sabe, de fora para dentro. Sabe como é que vai ser esse avivamento? Deus, aparece daqui para fora. Existe um trono de Deus hoje que não está em Jerusalém. Existe um trono de Deus hoje que está aqui, no meu interior, no nosso interior. E sabe como é que Deus vai se manifestar? Não é a gente olhando para cima, é a gente abrindo tudo aqui e deixando ele fluir, porque o que alegra a cidade onde ele mora são as suas correntes, é o fluxo, é a gente parar de represar. Nós não podemos represar, não podemos apagar, não podemos conter o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos deixar fluir com toda a força que ele tem. A gente não pode fazer oposição, a gente tem que deixar ele. É de dentro para fora, é do coração para fora. As visitações de Deus não estão tanto no campo externo, circunstancial, mas a gente tem que parar de procurar Deus do lado de fora, começar a ouvi-lo do lado de dentro e deixar que ele flua do trono para lá, do trono para fora. Nós vamos precisar entrar para achar Deus. Por isso que talvez o avivamento que Deus quer em sua plenitude, ele vai envolver esse mergulho da cabeça, porque a gente vai ter que mexer com questões do nosso coração que impedem a gente de procurar Deus do lado de dentro. Sabe qual é o grande problema? É que a gente gosta de achar Deus do lado de fora. E Deus está querendo se revelar do lado de dentro, mas do lado de dentro a gente vai ter um problema, a gente vai ter que encarar os nossos problemas internos, as coisas que a gente quer fugir, quer correr, mas é do interior. Por isso que eu creio que vai envolver um outro nível de saúde mental que a gente vai entrar, um outro nível de mentalidade, porque a gente vai ser um povo tão curado a ponto de entrar em contato com tudo que está dentro da gente, sem medo de nada, para que esse rio possa fluir sem nenhuma obstrução. Quem está entendendo? Deus está querendo desobstruir, tirar as travas, tirar os bloqueios, tirar os traumas, tirar essas coisas que a gente fica preso, o medo, a insegurança, os complexos que ficam lá dentro da gente. E sabe por que não flui? Porque a gente está cheio de complexo lá dentro, cheio de trava. E aí o Senhor está querendo dizer assim para a gente: para de procurar do lado de fora. Por que vocês estão olhando para cima? Agora não se acha mais Deus olhando para cima, agora se acha Deus olhando para dentro, porque é do interior que fluirão rios de águas vivas. Nós vamos precisar ter coragem de abrir tudo, porque o que alegra a cidade de Deus é a corrente. Pergunta que fica agora para nós é: o que está travando o fluxo do rio? O que está travando o fluir do rio de Deus na nossa vida?
Mas, além de abrir para fluir e ser de dentro para fora, a gente também vai ter que ter coragem de mexer nas medidas. A gente vai ter que ter coragem também de atingir algumas medidas aqui da terra, para que seja liberada uma nova medida do céu. A gente vai ter que ter coragem de fazer alguns ajustes na nossa vida. A gente vai ter que pegar uma trena, pegar uma régua e ver o que está desalinhado na nossa vida. O que não atingiu ainda a medida que o Senhor quer que atinja, porque não vai ser de tanto a gente pedir. E eu penso que é por isso, talvez, que a gente se frustra, porque a gente quer mais do Espírito, mas a gente quer que Deus dê mais do céu, mas a gente não quer mexer mais na terra. Uma nova medida do céu é precedida de uma nova medida de alinhamento da terra. É mexer com coisas que a gente não gosta de mexer, mas tem que mexer, porque o rio, ele tem que seguir o fluxo, ele tem que seguir a retidão dele, e para seguir a retidão dele, a santidade dele, a igreja tem que estar completamente envolvida na justiça dele. Vocês estão entendendo? Nós vamos ter que ter coragem de fazer ajustes, nós vamos ter que fazer mudanças, nós vamos ter que tirar coisas, nós vamos ter que colocar coisas, nós vamos ter que mexer na terra, para poder receber uma medida nova do Espírito. Mas também é verdade que a gente vai precisar entrar em níveis, e para essa progressão acontecer, a gente vai precisar entrar em um nível de intimidade com o Senhor, entrar em um nível de relacionamento com Ele, que é diferente dos que a gente já viveu até aqui, porque existe um caminho que é progressivo, então não dá para a gente se conformar com um nível hoje que seja menor do que qualquer outro que a gente já teve. O rio não tem retrocesso. Não dá para dizer assim, não, o rio estava até a cintura, mas aí de repente passou um vento e voltou para o nível do joelho. Não, não tem retrocesso nesse rio. Então não dá para a gente olhar para a nossa vida hoje e falar assim, nossa, lá em 2015, 10 anos atrás, eu vivi meu auge com Deus. Naquela época eu tinha intimidade, naquela época eu estava na cintura. Agora, de vez em quando eu sinto, de vez em quando eu ponho o pezinho lá. O rio só tem um fluxo, ele só tem um jeito, a questão é nós, onde estamos? E a questão maior é que Apocalipse 22 só vai acontecer quando nós completarmos essas medidas. Por isso que Jesus diz, quando este evangelho for pregado como testemunho a todas as nações, ou seja, vocês cumprindo as medidas aqui da terra, eu libero as novas medidas do céu. A gente vai precisar progredir, a gente vai precisar ter coragem de fazer coisas que a gente não faz. A gente vai precisar ter ousadia de voltar a fazer coisas que um dia a gente fez e que agora parecem que, nossa, não tenho mais aquele fervor, eu não tenho mais aquela paixão, não tenho mais aquela vontade de orar, de passar tempo com Deus. E a gente vai ter que tomar uma decisão, a gente vai ter que progredir nas medidas, para a gente ver o avivamento, para a gente ver a alegria do Senhor enchendo toda a terra. Nós vamos viver esse avivamento, mas tem algo que, para a gente poder experimentar mais, a gente vai precisar entender.
Não sei se vocês estavam aqui na semana passada, quando a Vivian pregou, e a Vivian citou um versículo, falando acerca do reino de Deus, e ela disse que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, Romanos 14, 17, só que tem um detalhe, olha a sequência, o reino de Deus é justiça, ou seja, as medidas, o reino de Deus é paz, e o reino de Deus é alegria, mas tem uma parte do verso que está lá depois, vocês já viram? Coloca aí por favor, Romanos capítulo 14, no verso 17, olha o que está escrito, o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você percebe que não dá para viver essa realidade de justiça, paz e alegria, se não for completamente mergulhado no Espírito Santo. Tem um endereço isso aqui. O reino de Deus é a paz, é a justiça, que tem a ver com o perdão dos nossos pecados, que tem a ver com arrependimento, que tem a ver com a gente estar agora justificado pela fé, mas o próximo nível é a gente entrar na paz, é a gente agora ter paz com Deus, porque somos justificados pela fé, mas agora da paz, o mergulho mais profundo no Espírito, se a gente pode olhar para essa progressão, é justiça, é paz, mas é alegria. E aí, gente, eu queria olhar para vocês para alguns textos que vão mostrar para a gente que onde o Espírito chega, quando ele vai tomando conta do ambiente, tem uma evidência. Qual é a evidência? Alegria. Alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se você for lembrar do fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, mas à medida que ele abriu as portas do amor de Deus para nós, qual é a próxima evidência? Alegria. Amor, alegria, paz, paciência. Se você pensar em Lucas 15 conta aquela parábola com 3 histórias, o filho pródigo, a última, os 2 filhos perdidos, a do meio está falando da dracma, e a primeira está falando das ovelhas. Lucas 15, como é que termina as 3 histórias? Quando acha-se o que perdeu, tem uma evidência, alegria. E aí, tanto o pastor que achou a ovelha, como a mulher que achou a dracma, como o pai que achou o filho, ele diz assim: alegrem-se comigo, porque este meu filho, ou porque essa ovelha, porque esse que estava perdido foi achado. Então a evidência de que algo que estava perdido foi achado, é que agora tem um ambiente de alegria. E ele diz assim ainda, Jesus termina dizendo: da mesma forma, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Parou para pensar que o arrependimento, e eu não creio que o arrependimento é um evento único, eu creio que o arrependimento é uma jornada de alinhamento da nossa vida, é cada vez que a gente chega um pouquinho mais próximo da medida de Cristo, da estatura de Cristo, a gente está se arrependendo, cada minuto, cada vez, cada atitude, cada percepção de arrependimento, de alinhamento da medida, na medida de Cristo, está gerando alegria, e essa alegria é uma festa no céu. E agora sabe qual é o grande desdobramento disso? É o céu que está em nós por meio do Espírito, que tem os pensamentos e os sentimentos de Deus, produzirem uma festa em nós. O Espírito Santo em nós nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando Ele nos convence, nós nos arrependemos.
E quando a gente se arrepende, a gente entra no modo festa, modo alegria. Se a gente pensar, por exemplo, nas bem-aventuranças, Jesus está, Mateus capítulo 5, o início do seu sermão, ele chama os seus discípulos e ele começa a ensiná-los, e eu gosto do que o John Stott fala sobre as bem-aventuranças. Ele diz que as bem-aventuranças são a fórmula de saúde mental de acordo com Jesus. E bem-aventurança a gente traduz como felizes, mas é muito mais que feliz no sentido de felicidade, de uma sensação transitória, dependendo das circunstâncias. A palavra original para Macarios, ali, ela está falando sobre um estado de completude, de estar inteiro, de ser alguém de verdade alegre, como Paulo disse para os filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Ele está exemplificando Filipenses 4:4. Ele está dizendo, qual é o jeito ou o interior de um discípulo de Jesus? Ele já começa dizendo, é esse estado de alegria, de bem-aventurança, de completude, de inteireza. Para mostrar para a gente que quando o Espírito chega dentro de nós, chegou uma festa. Quando o Espírito é derramado em Atos 2, o que caracteriza aquele ambiente, gente? A gente fala muito do testemunhar, a gente fala muito do Pedro se levantando lá e pregando para 3.000 pessoas, a gente fala muito dos comportamentos, mas a gente fala pouco do sentimento que estava no meio daquele povo. Qual era? Alegria. Eles estavam alegres, eles estavam transbordando, eles estavam com um semblante radiante. E isso não era a ausência de problemas. Por isso que a verdadeira alegria não é a ausência de nada. Não é a ausência de dor, de problema, de perseguição, de tristeza, de doença. Não. Pelo contrário, eles sofreram muito mais do que a gente. Mas eles tinham como um grande privilégio, e eles diziam, que alegria poder não apenas crer, mas também padecer. Sofrer por Jesus. Tenham em vocês motivos de grande alegria. Sofrer por Jesus, porque não tem nada a ver com a circunstância, mas tem a ver com o Espírito fazendo uma festa no meu coração. Existe um impacto da presença progressiva do Espírito Santo dentro do nosso interior. É um estado de completude, onde Ele vai preenchendo as nossas faltas. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, ele falou assim, no capítulo 5, verso 18, ei, não se embriaguem com vinho. E ele vai fazendo esse paralelo, porque a forma pagã de se alegrar era o vinho. Falei, tanto é que lá em Atos 2, o que o povo acha? Que os discípulos estavam bêbados. E aí Paulo agora está fazendo um paralelo, falando, gente, vocês não precisam de vinho. Porque o vinho, ele vai causar uma alegria passageira ali, mas ele vai causar dissolução, ele vai dissolver você. Ele vai desintegrar você. Mas aí ele propõe agora, não faça isso. O que você vai fazer? O mandamento, enchei-vos do Espírito Santo. E qual que é o contexto ali? Você vai experimentar uma alegria, um nível de transbordar, você vai ter um êxtase, você vai ter uma satisfação, você vai entrar num nível de completude. Por isso que ele fala, enchei-vos, é um ato contínuo, é algo que tem sempre mais, tem sempre mais, tem sempre mais, tem sempre mais. Mas o resultado é que a gente vai ficar muito louco. Vai ter uma festa. Queria enfatizar essa ideia de que Deus é um Deus festivo.
Não é à toa que ao longo das escrituras sagradas do Velho Testamento, você vai ver que o que marca a vida do povo de Deus era festas. Os caras paravam tudo para as festas. A cultura dos caras era festa, Páscoa, festa dos tabernáculos, era o Pentecoste, enfim, era festa. E os caras faziam as festas, assim, do mês inteiro. Os caras não faziam assim, um feriado. Era uma vida festiva. Sabe os cânticos dos degraus lá, Salmo, a partir do 121 ali, eram os cânticos que os caras, os peregrinos cantavam enquanto eles estavam subindo as escadas, indo para Jerusalém para festejar. A vida cristã, cheia do Espírito Santo, é uma vida que tem um som. E esse som é um som de uma festa. Tem tristeza? Tem. Tem dor? Muita. Mas as dores e as tristezas parece que só aumentam o barulho da festa. Porque vai deixando a gente mais parecido com Jesus. E à medida que a gente fica mais parecido com Jesus, a medida fica mais certeira. E quanto maior a certeza ou a precisão da medida, maior o nível do derramamento e da percepção do rio em nós. Então, gente, eu ouvi um pastor dizendo algo interessante, ele falando desse texto de Romanos que a gente leu. Esse texto dizia assim: o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E essas dinâmicas, elas ocorrem assim o tempo todo. E é como se um fosse o impacto direto do outro. Porque a gente tem justiça, a gente vai sentir paz. E aí, ele dizia algo interessante, ele falou, para mim, a paz é uma alegria silenciosa. Eu estou em paz, mas o meu interior está completo. Eu estou em paz. O que é a paz? É uma alegria silenciosa. Mas o que é a alegria? A alegria é a paz fazendo barulho. É a paz se manifestando. É a paz se expressando. Então, se a paz é a alegria em silêncio, a alegria é a paz cantando, é a paz sorrindo. E sabe o que eu acho lindo, gente? É que Deus é um Deus feliz, é um Deus alegre. C.S. Lewis diz algo interessante, né? Ele diz que a alegria é um assunto sério no céu. Quando Deus manda a gente adorá-lo, Ele está dizendo, se alegrem em mim. Porque toda vez que você louva algo, você está se alegrando em algo. O louvor é um mandamento, e o John Piper fala muito sobre isso no livro Em Busca de Deus. Ele está falando que o mandamento de Deus para você adorá-lo é para que você encontre a satisfação, a plenitude, a alegria de encontrar a fonte de toda satisfação, de toda plenitude. E Deus nos ama tanto que manda a gente, se alegrem em mim, o único endereço onde a alegria nunca acaba. E aí, para a gente orar, queria lembrar da mulher samaritana, lá em João 4, ela está onde? No poço, e ela está lá cheia de BOs para resolver, né? Ela está lá meio-dia, ela está fugindo do horário convencional, é o horário de maior calor. Cadê o pai dessa criança, gente? E quer falar? Ela está lá no poço, no horário que ninguém ia, fugindo de tudo, fugindo de todos. E aí, ela está lá para buscar o quê? Água.
Só que tem algo interessante, não sei se vocês já repararam, eu queria que vocês reparassem junto comigo, que em João 4, depois que Jesus conversa com ela, Jesus está dizendo assim, ó, quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu lhe der, ou da água que eu dou, nunca mais terá sede. Por quê? Porque essa água se torna uma fonte, que jorra dentro dela e lhe dá vida. Aí ela pede, por favor, me dê dessa água então. E aí Jesus conversa com ela, falando sobre a questão lá dos maridos dela. Você conhece a história. Jesus estava preparando a terra, a medida, falando sobre o que ela precisava alinhar na vida dela. Só que aí olha que interessante, depois que Jesus conversa com ela, tem um detalhe, que eu não sei se vocês já tinham percebido, mas no verso 28, a mulher tinha ido lá para quê, gente? Para buscar o quê? A água. Mas no verso 28 diz assim, a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço. Ela foi lá para buscar água, ela estava com sede, era deserto, quente, meio-dia, mas ela foi lá para buscar água, com a vasilha, e ela disse para Jesus, como é que você vai tirar água daí se você não tem como tirar, você não tem vasilha, você não tem nada? Depois que Jesus fala com ela, ela sai de lá e deixou a vasilha. Por quê? Porque ela era uma vasilha vazia, mas agora ela era uma fonte que jorrava. Por isso, qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Ela vai contar para a cidade inteira o fluxo, as correntes que alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será destruída. Eu sei que Deus está querendo uma festa com a gente. Deus está chamando a gente para uma festa. Tem um convite de Deus. Eu quero uma festa com você. Eu quero te alegrar. Sabe, a gente às vezes acha que o Evangelho é um convite de Deus para a gente abandonar os prazeres. Nada é tão errado quanto isso, gente. O convite de Deus é: vem conhecer o maior, o prazer que não acaba, e você não apenas bebe uma aguinha aqui, e depois no outro dia você está morrendo de sede de novo. Não, você se torna uma fonte de um rio que não para mais e que mata a sua sede, e você sai por aí, e aí é de dentro para fora, e vai chegando, e onde você chega água viva, para que haja cura, restauração, ressurreição. O convite de Deus para a gente é: ei, entra na minha festa, entra na minha alegria. Vocês lembram quando ele está falando do julgamento das nações? Ele separa os que não vão entrar e os que vão entrar. Os que vão entrar, ele fala: entra no gozo do teu Senhor. É alegria, gente. O convite de Deus não é abandone os prazeres, é venha conhecer o verdadeiro prazer. O prazer de uma vida em adoração, onde você está completamente mergulhado no Espírito Santo de Deus, e Ele vai preenchendo você. Por isso, não se embriague com as coisas desse mundo, mas seja cheio do Espírito Santo, e à medida que você é cheio do Espírito Santo, uma festa começa no seu interior. Quem quer entrar na festa de Deus? Se coloque de pé. Qual é o preço? Qual é o ingresso para essa festa? Jesus diz: quem crê. Quem crê. Quanto custa? Custa tudo. Custa entregar a sua vida para Ele. Mas sabe, quando a gente percebe que a nossa vida é cheia de morte, a coisa mais fácil é entregá-la para Ele.
Porque por onde esse rio passa, as partes nossas que estavam mortas agora vão sendo vivificadas. E hoje é um bom dia para a gente ver o nível desse rio subir aqui nesse lugar, amém? Eu tenho sentido do Senhor que a gente pode entrar numa nova medida. Essa série chamando a gente para alegrai-vos no Senhor, talvez seja um convite de Deus. Ei, vamos entrar num nível mais profundo. Família Jesus Cop, vocês estão preparados para uma nova medida? Vocês estão dispostos a pegar uma trena e falar assim: eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou me envolver nas medidas de Deus, porque Ele tem mais. Ele tem mais. Eu queria, nessa oração, eu queria que a gente orasse por novas medidas do Senhor, amém? Em nós, por arrependimento, alinhamentos que a gente tem que fazer. Mas eu queria orar também por curas, porque é uma evidência de que esse rio está passando, é que curas vão acontecendo. Ele vai mudando realidades. E tem alguém aqui que precisa dessa realidade nova, precisa ajustar medidas? Se você é uma dessas pessoas, levante sua mão assim, dizendo: Senhor, eu quero entrar na sua festa, eu preciso entrar na sua festa. Mas também tem algo, lá em Apocalipse 22 diz que o Espírito está dizendo algo, o Espírito diz: vem. Mas tem algo que acontece junto com o Espírito dizendo vem, é que a noiva também diz. O Espírito e a noiva dizem vem. Sabe qual é o nível que o Senhor está chamando a gente? Para começar a dizer o que o Espírito está dizendo, para começar a pensar o que Ele está pensando, para começar a refletir aquilo que a gente vê nele. Esse nível é que Ele está chamando a gente para mergulhar de cabeça. Sabe, tem algumas pessoas aqui que estão com o pezinho na água, mas ela não é suficiente. Quem quer ir mais fundo aí? Levanta a mão. Quem quer um nível maior da presença do Espírito Santo? Quem quer uma festa que nunca teve? Sabe, eu queria que a gente terminasse esse culto com uma festa mesmo assim, sabe? Porque é sobre isso. A gente tem que sair daqui com o coração assim, ó, acelerado, de alegria, porque Ele está convidando a gente para a festa dele. Tem alguém que precisa se arrepender de pecados, ajustar medidas, abandonar coisas. Essa é a hora. Você vai ver a festa que vai acontecer. Você vai ver o nível que sua vida vai entrar. Nós vamos orar e depois nós vamos entrar numa festa aqui. Pega a música mais assim, doida assim, pra gente terminar. Todo mundo, ninguém vai ficar com o pé no chão. Todo mundo vai ter que pular. Se alguém ficar com o pé no chão, só o Sacha que está ali com... Aí ele vai estar liberado. Aí o resto assim, quem não... Assim, não tem uma limitação assim que... Não for curado agora, joelho. Quem tem o joelho ruim, a água vai passar do joelho, você vai ser curado do joelho. Quem está com as emoções assim meio bagunçadas? Quem? Você vai entrar de cabeça, amém? Então você vai entrar assim, você vai pular, você vai dançar, você vai entrar, vai falar: eu quero meu corpo todinho dentro do rio de Deus. Espírito Santo, libera uma medida maior para nós hoje. Aumenta a medida do teu rio nesse lugar. Espírito Santo, mostra-nos, convence-nos das medidas que nós precisamos alinhar em nós. As medidas da terra que precisam ser ajustadas em nós. Mas Espírito Santo, nós não estamos conformados, nós não estamos satisfeitos com águas nos tornozelos, com águas nos joelhos, com águas nas cinturas. Nós queremos mais, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo,
Libera esse rio aqui nesse lugar. Libera fontes, canais, libera. Cura-nos agora, porque onde esse rio passa, tem vida, tem cura, tem salvação, tem restauração, tem transformação. Onde não havia fruto, vai ter fruto. Onde não havia folha, vai ter folha. Onde não havia remédio, vai ter remédio. Onde não havia peixe, vai ter peixe. Ei, vamos nos preparar para uma pesca nova. No meio do Mar Morto vai ter uma pesca. Se prepare para as redes cheias. Se prepare para almas chegando. Pessoas conhecendo a Jesus através de você e da sua alegria. A alegria prega o evangelho. Dá para ser alegre tendo depressão? Dá. Dá para ser alegre mesmo em meio a uma crise de ansiedade? Dá. Porque alegrai-vos sempre no Senhor. Felizes não são aqueles que não choram, são aqueles que choram aos pés do Consolador. Eles serão consolados. Tem uma festa para começar aqui nesse lugar. Tem uma alegria para ser liberada aqui nesse lugar. Nós queremos a festa do céu aqui nesse lugar. Vamos